Novamente, bem-vindos à RA SIC Caxias, neste ano em que a nossa entidade celebra 125 anos de história. Com orgulho, somos a casa de todos os futuros. Damos boas-vindas ao palestrante, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrático e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que logo mais abordará o tema segurança, devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com a Vinícola Pagliossa, em parceria com o Paço do Vinho. Desde 1962, a Vinícola Pagliossa une tradição, qualidade e paixão pela vitivinicultura. Localizada no interior de Caxias do Sul, produz vinhos com identidade e excelência, cultivando uvas próprias e combinando técnicas tradicionais como inovação em todo o processo produtivo. Além da produção, oferece aos visitantes uma experiência completa em sua cantina, com degustações e uma seleção especial de vinhos, doces e frios, proporcionando momentos únicos em um ambiente acolhedor e autêntico. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: Adilode Domênico, prefeito de Caxias do Sul, vereador Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, os nossos deputados estaduais, Hernani Polo, Frederico Antunes, Nerio Carteiro, Carlos Búrigo, Edmundo de Carvalho Pinheiro, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, representante da Fiesp, senhor Caio Cordeiro, assessora da Casa Civil, Paula Iores, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim. Também os nossos presidentes de sindicatos, de SICs e demais autoridades aqui presente e imprensa. Agora, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia. Muito prazer poder estar com vocês em mais uma semana, hoje num dia atípico, né, mas com um motivo bastante importante, que é receber o ex-governador, né, de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Agradecemos a sua presença aqui na SIC, Caxias do Sul, que é a casa de todos os futuros. Eu estendo a saudação aos meus vice-presidentes, ao Oliver, ao André, que aqui estão, ao Marcos, que está curtindo as suas férias nesse momento. Muito obrigado por estarem comigo. Ao Conselho Superior e Conselho Deliberativo, em nome do seu Nadir, presidente do Conselho Superior, ao nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Ragazon, muito obrigado. E assim cumprimento a todos os integrantes desses dois importantes conselhos da nossa casa. Estendo também a minha saudação às lideranças empresariais, às autoridades já nominadas, aos presidentes de sindicatos patronais que aqui estão, aos nossos associados, à nossa imprensa, que muito bem se faz presente aqui nessa RA, e a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Senhoras e senhores, a RA de hoje, para que todos saibam, ela atende a uma das diretrizes de atuação da nossa entidade, que é o compromisso permanente com o debate político qualificado e de alto nível. Cumprimento de forma bastante especial o nosso palestrante, o ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado,
e agradecemos a sua presença e a disposição de trazer à comunidade empresarial da Serra Gaúcha reflexões sobre um tema que ocupa hoje, sem dúvidas, uma das maiores preocupações da sociedade brasileira, que é a segurança pública. Por isso acreditamos que o período pré-eleitoral precisa ser aproveitado com elevado espírito público. O Brasil enfrenta desafios profundos demais para reduzirmos o debate político a slogans, a radicalizações ou a disputas ideológicas descoladas da realidade brasileira. Essa entidade seguirá sempre aberta à apresentação de ideias, a propostas e programas de governo de candidatos que desejem dialogar com o setor produtivo e com a sociedade da Serra Gaúcha. O nosso objetivo é contribuir para elevar a qualidade da discussão nacional e auxiliar os cidadãos na compreensão dos caminhos que estão sendo propostos ao nosso país. Segurança, governador Caiado, com certeza é um tema central. Não existe desenvolvimento econômico consistente em ambientes onde a população vive com medo, onde o crime organizado avança sobre territórios, sobre atividades econômicas e estruturas públicas. Mas, por outro lado, também não existe prosperidade em um país sufocado por juros excessivamente altos, inflação persistente, baixo crescimento e incapacidade de investimento. Precisamos recuperar a confiança de quem empreende, investe, gera empregos e sustenta a arrecadação que mantém o Estado funcionando. Também precisamos enfrentar com seriedade o debate sobre o tamanho e a eficiência da máquina pública. O país não conseguirá retomar um ciclo consistente de crescimento sem um Estado mais ágil, mais eficiente, com maior qualidade dos gastos públicos e capaz de direcionar recursos para aquilo que efetivamente melhora a vida das pessoas. E essa reflexão não vale apenas para a União, vale também para os estados e para os municípios. A saúde das contas públicas é um dos principais indicadores da capacidade de um governo entregar resultados à sociedade. Quando o desequilíbrio fiscal se torna regra, reduz-se a capacidade de investimento, compromete-se os serviços essenciais e aumenta-se a dependência de endividamentos. É um tema que está presente no debate nacional e também nas discussões locais e que exige responsabilidade de todos que exercem funções executivas, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Aproveito também para registrar que a SIC Caxias entregou ao pré-candidato Ronaldo Caiado, em encontro prévio, uma carta com as demandas construídas a partir das contribuições da nossa classe empresarial. O documento reúne propostas e preocupações relacionadas ao ambiente econômico, social e institucional do país e reflete a visão de uma região que produz, empreende e contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Aqui cabe dizer que nos preocupa a recente aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho no Brasil, matéria que segue agora para discussão no Senado Federal. A SIC Caxias já se posicionou publicamente sobre esse tema e promoveu debates envolvendo lideranças empresariais e entidades representativas, porque entende que mudanças dessa dimensão não podem ser conduzidas sob pressão eleitoral, sem análise aprofundada dos impactos econômicos, operacionais e sociais. Em muitos setores, a redução da jornada sem a necessária transição poderá exigir novas contratações, aumentar custos operacionais e repercutir sobre preços e capacidade de investimento. Todos sabemos que o Brasil tem uma das realidades de trabalho mais complexas e diversificadas do mundo, com milhares de ocupações e diferentes dinâmicas produtivas, o que torna temerário tentar enquadrar todas as atividades econômicas em uma única regra constitucional, sem o devido debate eleitoral. O trabalhador brasileiro, sim, merece qualidade de vida, ter direito ao descanso e à convivência familiar, mas também precisa de empregos sustentáveis e de empresas fortes.
O que nos causa estranheza é que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe há décadas de mecanismos de negociação coletiva capazes de adequar jornadas à realidade de cada setor econômico. Essas ferramentas existem exatamente para respeitar as diferenças entre as atividades produtivas e construir soluções equilibradas sobre empregadores e trabalhadores. Por isso, consideramos equivocado e preocupante que uma matéria de tamanha complexidade tenha sido aprovada na Câmara dos Deputados sem o devido aprofundamento técnico. Não nos parece razoável engessar por meio de uma regra constitucional única uma realidade tão diversa quanto a do mercado de trabalho brasileiro. Medidas dessa natureza devem nascer do diálogo e principalmente da análise dos impactos reais sobre empregos, investimentos e competitividade, e não de pressão nitidamente eleitoreira. E já que falamos de investimentos, governador Caiado, permita-me registrar uma demanda histórica da nossa região. O senhor está em uma cidade que possui o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul, é referência nacional nos setores metalmecânico, industrial, comercial, de serviços, mas que ainda convive com gargalos logísticos importantes. A infraestrutura segue sendo um dos principais fatores de perda de competitividade para a Serra Gaúcha. Há anos aguardamos investimentos mais robustos em logística e mobilidade, capazes de acompanhar a força econômica da nossa região. É um dos temas presentes na carta que lhe entreguei há pouco tempo, sobre o que esperamos ouvir certamente respostas. Também tratamos de temas que dizem respeito ao país e à vida em comunidade. Eu peço licença ao nosso convidado para que nós possamos registrar, e é super importante isso, a solidariedade da SIC Caxias, e tenho certeza que de todos nós, ao povo de Flores da Cunha, que teve um terrível incêndio que consumiu a Igreja Nossa Senhora de Lourdes na última segunda-feira. A destruição de um patrimônio centenário ultrapassa a dimensão material. Ali estão parte da memória, da fé, da identidade e da história de uma comunidade construída por gerações que fizeram da religiosidade um dos pilares da formação cultural da nossa região. Acreditamos que toda a Serra Gaúcha se une nesse momento aos moradores de Flores da Cunha com bastante respeito, empatia e esperança. Por fim, governador Caiado, seja mais uma vez bem-vindo a essa casa, a casa de todos os futuros. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial às associadas que participaram da pesquisa Voz da Associada 2026. Mais do que responder a uma pesquisa, elas contribuíram com ideias, percepções e experiências que ajudam a SIC a evoluir, fortalecer sua atuação e construir ações cada vez mais alinhadas às necessidades de suas associadas. Acreditamos que ouvir é essencial e, através dessa escuta, que conseguimos construir uma entidade mais conectada, representativa e preparada para o futuro. Como forma de agradecimento pela participação, realizamos o sorteio de 3 Amazon Echo Dot entre as participantes da pesquisa. Para a entrega do presente, convidamos ao palco o presidente da SIC, acompanhado dos nossos vice-presidentes. Presidente Bira, por favor. Nossos vice-presidentes, Oliver, por favor, Zuco, venham ao palco para a entrega. E convidamos agora os representantes das empresas associadas ganhadoras para receberem o seu presente. Giovanni Pasquale, Sheila Teles de Lima e Denise Galho. Por favor, ao palco. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one. Parabéns e muito obrigada por fazerem parte dessa construção conosco.
it's just us. You know it's not the same as it was in this world. It's just us. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. Obrigada. Convidamos a todos, antes da palestra, então, para participarem dos próximos eventos da SIC Caxias. Acontece nos dias 17 e 18 de junho, das 14 às 18 horas, no UX Teatro, o SIC Connection, com o tema sobre o tempo. No dia 17 de junho, a programação contará com Alessandra Carini e Mário Lafitte, além de Christian Barbosa e Ricardo Amorim. E no dia 18 de junho, sobem ao palco Marcos Pontes, Érica Bamberg e Ricardo Wagner. Serão 2 dias de conteúdo, experiências voltadas à inovação, produtividade, estratégia e desenvolvimento humano. Os passaportes estão disponíveis no site do sicconnection.com.br até dia 15 de junho. E antes da palestra, já fica o convite para participarem da próxima edição da RA SIC Caxias, que acontece dia 8 de junho, com o vice-governador do estado e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Senhoras e senhores, para a sua palestra sobre segurança, devolver o Brasil aos brasileiros de bem, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrático e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Muito bem-vindo. Bom dia a todos os senhores, senhoras aqui presentes. Imensamente honrado em poder ser convidado para falar hoje com vocês num período de tamanha importância que antecede o pleito de 4 de outubro, onde nós daremos aí uma nova referência para o Brasil e que eu acredito muito. Primeiro, cumprimentar aqui o nosso presidente da SIC, o Biratã, pela fala dele e a clareza da exposição aqui em relação a todas as demandas e dúvidas hoje que abate sobre a sociedade brasileira. Cumprimentar o senhor prefeito, aí com a sua gestão competente, chegou ao seu 2º mandato. Isso é que mostra a sua capacidade de gestão ao prefeito Adiló. Quero saudar aqui também os que compõem a chapa daqueles que estarei amanhã no lançamento da campanha. Estarei em Porto Alegre, acompanhando o senhor governador Eduardo Leite, que lançará o candidato, seu vice-governador, num grande evento que nós teremos lá, acompanhado de uma composição de uma chapa do Gabriel, vice-deputado Hernani, que está aqui conosco, como senador da República também, o ex-senador aqui presente, o Rigoto, e também o deputado estadual Frederico. Estaremos lá exatamente mostrando que o Rio Grande do Sul achou o seu caminho e que tem que continuar cada vez mais com esse objetivo de ser uma referência de gestão no país. Agradecer aqui ao presidente da Câmara, ao vereador Wagner, também ao ex-governador Sartori, que foi colega e que tive a oportunidade de conhecê-lo também, que é desta cidade. Agradecer aqui ao Daniel Rondon, que estive lá na empresa dele hoje pela manhã e fiquei encantado com aquilo que vocês estão desenvolvendo aqui, com isso essa cidade e esta região ser a capital
de tantas áreas na indústria, na área de metal mecânica, também em outras áreas. Vocês são referência aqui no Brasil. Agradecer à presidente do sindicato do Sindilojas, a Márcia, que também me passou um documento. Este outro em relação a o pensamento da SIC em relação à próxima presidência da República. Bem, está funcionando? Bem, eu não quero cansá-los de apenas falar, e quero abrir também um espaço para que vocês possam perguntar, para a gente colocar aí um encontro que seja mais proveitoso. Mas rapidamente eu quero aqui me apresentar. Eu sou nascido em Goiás, sou médico, cirurgião, me especializei na parte de cirurgia da coluna vertebral, fui também assistente do professor Norma Monteiro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, minhas origens rurais, a origem da minha família, e que tenho um orgulho enorme de ter também a minha origem rural, e que a vida toda, tá certo, gostei do debate político, sempre me atualizei, sempre debati temas, não só na área da saúde, da educação, na área também do setor rural, e quando aconteceu a tentativa da Constituinte de 1988, ali de poderem retirar o direito de propriedade do setor rural e transferir para o governo central a distribuição de terras no Brasil, momento onde ali associavam várias invasões de terra no país, e naquele momento, eu com 36 anos de idade, encabeçamos um movimento conhecido por muita gente, que era a UDR, União Democrática Ruralista, buscando uma representatividade política no país, já que o setor rural tinha um certo acanhamento em se declarar o lado que ele estava ou o candidato que ele apoiava, até porque naquela época o setor rural era muito demonizado. Ele era, sem dúvida nenhuma, comparado a Senhorzinho Malta, de uma novela que mostrava um cidadão que não tinha a menor sensibilidade social, que não tinha a menor interesse em saber como viviam ali os seus funcionários, denegrindo a imagem do produtor e cada vez mais dando discurso para as pessoas se sentirem no direito de invadirem as propriedades produtivas, de acharem no direito de contestar o trabalho de uma classe que sempre teve ali uma importância na economia brasileira. Mas naquela época, é lógico, nós produzíamos pouco mais de 50 milhões de toneladas de grãos, e naquela época, eu posso dizer a todos vocês aqui, a agricultura e a pecuária não eram pop nem tech, ela era o patinho feio, e naquela época o Caiado já defendia. Então mostra a coerência no decorrer da minha vida. Eu acho que a pessoa governa, a pessoa é respeitada não pelo discurso, mas pelo exemplo de vida que traça no decorrer dos cargos que ocupou e da condição que chegou, com a credencial de poder saber que nós evoluímos, todos nós, mas nós também temos as nossas convicções, das quais nós temos a coragem de defendê-las, independente se naquele momento ela é simpática ou não simpática. Tanto é que o setor rural, que tanto foi combatido pelo PT, foi o que mais progrediu no país. Vocês vejam a inversão total dos fatos. É hoje uma agricultura de 353 milhões de toneladas de grãos, tá certo? É hoje uma produção de proteína só de carne bovina de mais de 12 milhões e 200 mil toneladas. Nós hoje batemos o mundo todo em produtividade, e hoje nós somos responsáveis por alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Isso mostra o potencial que nós temos. Mas tudo isso, eu quero dizer a vocês, objetivamente, que eu sou um homem que acredita na ciência, eu sou um homem que acredita na pesquisa, eu sou um homem que acredita no avanço da nossa inteligência
para que a gente possa desenvolver cada vez mais a capacidade de distribuir riquezas, totalmente diferente do atual governo, que acredita que não. Ele tem que tutelar toda a sociedade brasileira e manter cada um com a mesadinha para não sair dessa tutela deles e não evoluírem intelectualmente e muito menos na área do Brasil ser uma referência para o mundo na condição de exportar conhecimento. Então, vocês veem, a agropecuária brasileira, ela desenvolveu como? Um grão de soja, eu, jovem, onde é que se falou ou se pensou em plantar soja em Goiás? Não existia isso. Era algo do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aqui vocês têm mais um clima um pouco mais temperado e nós temos um clima muito mais tropical. Ali não se pensava nisso numa temperatura de 40 graus. O que é a evolução que nós temos hoje, exatamente num grão de soja hoje, que nós evoluímos a esta condição de transformá-la numa condição de produzirmos soja hoje no mesmo nível de produtividade por hectare que o Rio Grande do Sul. Tanto é, estão os gaúchos lá, em Goiás, no centro-oeste todo, no norte do país, que nos ensinaram a poder desenvolver essa cultura que passou a ser a maior abertura de fronteiras agrícolas que nós já tivemos no Brasil, que devem a vocês que foram nos ensinar como desenvolver essa agricultura e hoje nos transformamos na maior potência do mundo em produção de soja. Junto a isso, é dizer que foi a ciência que fez com que nós chegássemos a essa condição. Eu costumo, às vezes, brincar, dizer que o grão de soja hoje no Brasil, com esses cultivares os mais sofisticados, ele tem mais tecnologia hoje do que um iPhone, tá certo? Essa é a realidade que nós avançamos hoje na pesquisa e na inovação. Em relação à pesquisa e inovação e o avanço da tecnologia, é que naquilo que é política de governo, você não vê esse mesmo avanço que nós poderíamos ter. Essa é uma frustração, sem dúvida nenhuma, para toda a juventude brasileira, as novas gerações no Brasil, que não têm uma perspectiva aqui de poderem desenvolver e ter aqui a condição de chegar a níveis que chegaram os países europeus, asiáticos e os Estados Unidos. Esta é a frustração. Mas qual é a causa determinante desta frustração? É quando você instala um governo que mantém o comando das diretrizes do país nos últimos 20 anos. 20 anos. 20 anos é muito tempo. 20 anos, você viu a proliferação cada vez maior da luta entre o trabalhador, o empresário, o nordestino, o sulista, entre o mais humilde e aquele que tem maior poder aquisitivo. Você viu fomentar uma luta de classe no país, uma divisão no país. Não se governa com esse clima de enfrentamento, de discórdia e de cisânia. Você governa pacificando o país. Não é desta maneira que você vai ter um país que vai chegar a condições de poder amanhã ser uma referência na área da pesquisa e na área do desenvolvimento. O Brasil, se vocês buscarem uma comparação rápida, vocês veem que nós ainda estamos numa fase, com raras exceções, como pela manhã hoje, lá na Randon, eu estava recebendo uma verdadeira aula, em que eles chegaram aqui à sofisticação de chegar a nanopartículas do nióbio e com mais de 300 patentes de grandes referências registradas no mundo. Onde é que está isso hoje? Em algumas e pequenas regiões do país que desenvolveram essa capacidade
de ter a tecnologia e a inovação. Qual é o apoio que nós temos do governo? Perdemos toda a condição de disputar na área de manufaturados. Mas, no entanto, vocês todos sabem aqui, eu citei o nióbio especificamente, porque nós brasileiros temos e somos a única grande reserva de nióbio no mundo. Então, não se desenvolve o aço, não se desenvolve nenhuma dessas áreas se não tiverem o nosso produto. Mas vocês sabem como ele sai do Brasil? De forma bruta. Ele não é aqui, tá certo? Utilizado para vendermos o nosso produto final. Nós temos ao mesmo tempo, e isso aí teve umas descobertas, e a partir de 2019, quando eu entrei no governo, nós iniciamos a exploração de terras raras pesadas, que o presidente nem sabia o que era isso, não tinha nem noção do que era isso. E que, de repente, nós começamos a produzir em Goiás, e aí as terras raras pesadas passam a ser hoje a joia da coroa. Você não tem avanço hoje de inovação tecnológica se você não tiver aquilo que compõe as terras raras pesadas para você poder chegar num grau de avanço hoje, tanto em aparelhos da área de saúde, de eólicas, de placas, de armas de alta precisão e de resistência. Você não tem hoje a capacidade de desenvolver semicondutores, baterias capazes de poder amanhã ter uma capacidade de armazenamento de energia capaz amanhã de ser aplicada e de ter resultado prático. Então, o Brasil produz, é a única região no mundo ocidental, está em Goiás hoje, a produção de nióbio, com mais 4 outras minas que serão exploradas, tá certo? E saindo do estado a preço de $70 a tonelada. Eu cheguei e disse, olha, tudo bem, mas nós temos um acordo. Você não está aqui incluindo, embutindo nenhuma tecnologia. Você está fazendo aqui uma separação grosseira e vendendo a tonelada desse minério a $70 a tonelada. Eu não vou aceitar isso. Aí eu fui ao Japão, tá vendo? Também em contato com o governo americano, e nós assinamos 2 memorandos de entendimento para que nós trouxéssemos desses países, já que a China cortou 100% a transferência de produtos de terras raras, nós trouxemos o apoio para que nós tivéssemos uma evolução gradual. Não é que nós vamos, a partir de amanhã, fabricar semicondutores, nem baterias de alta capacidade e nem motores de eólica de um dia para a noite. Mas nós estaremos separando esse produto, que só dele ser separado, eu já passo a vendê-lo a $1.000 o quilo de cada um deles. Para vocês terem uma ideia, ao invés de $70 a tonelada. Isso acontece com o Brasil. O Brasil não saiu dessa fase de Brasil colônia nas suas riquezas e nas suas potencialidades. Certo? Nós temos a maior reserva de água doce. Nós temos aqui um amigo meu que está aqui presente, tá certo? Carioca, mas é uma das maiores cabeças na área de petróleo, tá certo? Que é o Landim, que sabe muito bem, que me ensina sempre, que o Brasil tem todo esse potencial de descoberta também, de exploração de petróleo aí do nosso pré-sal, e que, no entanto, nós reinjetamos 115 milhões de metros cúbicos de gás por dia sem usarmos isso. Meu estado, por exemplo, não tem gás natural. E nós não temos a produção nem de ureia, nem de amônia. Nós somos dependentes da agricultura e outros setores, como da bovinocultura também, e estamos importando do Irã. E, no entanto, nós temos também a produção de cloreto de potássio, e nós estamos importando da Ucrânia, da Rússia. E nós temos fósforo, e nós estamos importando de fora. E nós temos enxofre, e nós estamos importando. Então, essa é a condição que um governo que não tem visão de futuro, que não estimula o desenvolvimento, ele passa a fazer uma política social, não para estimular a pessoa a estudar,
nem a desenvolver, mas se acomodar numa situação que o governo vai mantê-lo. Esta é a realidade. Já são 3 gerações criadas neste modelo. Isto é, sem dúvida nenhuma, roubar o futuro do Brasil. Junto a isso, o que ocorreu? Um avanço exponencial, certo? E que ninguém nunca imaginou na vida ter, hoje, 2 grandes facções brasileiras que são as maiores multinacionais do crime no mundo. Bateram as russas, bateram, tá certo, as italianas, bateram todas hoje. Eles são aquilo que preocupa o mundo hoje. O Brasil não produz cocaína e nós somos os maiores exportadores de cocaína para o mundo. Onde, na Amazônia brasileira, ali nós temos as facções da Colômbia, da Venezuela, também do México, instaladas aqui e fazendo com que a Bolívia, com que a Colômbia e o Peru sejam os grandes transferidores dessa tecnologia para, na Amazônia brasileira, ser ali o grande hub, a grande estrutura que alimenta o mundo hoje, com os tentáculos que tem hoje o PCC e o Comando Vermelho no mundo todo. E vejam bem, isto aí nunca teve um combate do governo às facções criminosas. Eles sempre foram coniventes com este processo que se alastrou no país. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que vivem sob o comando das facções criminosas no país. E o que é mais grave, elas estão invadindo a economia formal. Hoje você não sabe se aquela pessoa que está numa empresa, se ele realmente está ali com o investimento dele ou se aquilo ali é lavagem de dinheiro. Essa é a grande interrogação no país. E nós nunca tivemos uma condição de ter um órgão do governo federal como um COAF, que poderia sinalizar rapidamente para também governadores, prefeitos, para também as empresas, tá certo? Do risco de parcerias com alguns que têm lá no controle do COAF movimentações que são totalmente irregulares e estranhas ao mercado. Nada disso acontece. E eles começaram a invadir cada vez mais a economia formal no Brasil. Avançaram na política, onde, para vocês terem uma ideia, na Amazônia brasileira, quase que 60% dos municípios já são comandados por prefeitos ligados ao narcotráfico. Nós temos vários deputados federais, nós temos deputados estaduais, nós temos vereadores, nós temos prefeito, tem governador. Nós temos hoje um Supremo, nós temos hoje a Justiça, nós temos hoje todas as áreas do país hoje, da Justiça, não estou diferindo um segmento da Justiça, falando dentro da Justiça, dentro hoje da classe política, com tentáculos dentro dos órgãos do Executivo, e nós estamos vivendo uma situação que amanhã nós vamos não chegar no nível da Venezuela, vamos chegar no nível do México, onde as regras são democráticas e eles ganham eleições dentro das regras democráticas. Esta é a maior preocupação hoje que nós temos no Brasil. Eles estão minando a parte dentro das regras do jogo político, estão ganhando as eleições dentro das regras políticas. Eles não querem mudança maior, eles querem mandar. Essa é a situação que chega hoje no Brasil. Essa eleição este ano, ela será uma eleição e nós discutiremos a eleição do ponto de vista moral. Esse será o grande divisor de águas. Um candidato à presidência da República, ele tem que ter autoridade moral para poder chegar àquela cadeira. Se ele não tiver autoridade moral, ele não vai enfrentar todos esses desafios que precisa de enfrentar, seja na área da corrupção e na área da criminalidade. Ou o presidente tem estatura para lhe chamar como presidente da República, o presidente do Supremo, e dizer, olha,
Agora, nessa cadeira, tem presidente da República. Chamaram o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que convivi lá e convivemos durante 24 anos. Aqui agora tem regra no país. Agora o projeto de governo será implantado. Agora o Brasil não vai ser mais Disneylândia de corrupto e nem do narcotráfico. Aqui nós teremos ações e uma mão pesada para tratar sobre todos os assuntos. Hoje o que nós estamos assistindo chega a ser deprimente, onde o governo americano é obrigado a reconhecer essas instituições criminosas como terroristas. Se eu estivesse no poder, eu já tinha decretado como terrorista e já tinha ampliado muito mais as penas dela. Não tenho dúvida. Mas teria uma capacidade de buscar uma parceria com todos os países limítrofes, buscar uma parceria de informação, de utilização de tecnologia mais moderna no mundo para poder fazer com que a gente pudesse coibir este avanço e essa criminalidade que hoje assola o país. Ah, mas o Caiado é muito mão pesada na segurança pública. A segurança pública em Goiás foi o passaporte para os empresários poderem crescer. Lá você tem ambiente de negócio. Lá a última palavra é do governo, não é do crime. Lá o cidadão não precisa de andar de carro blindado. Lá não precisa de segurança pública, como vocês também têm essas mesmas condicionantes aqui no Rio Grande. Mas dizer a vocês que o restante do país está altamente comprometido com essa invasão. Mas ali, o cidadão, quando é faccionado, é o que eu falo, ele só fala com Deus na penitenciária. Ele não tem visita íntima e a visita com o advogado é gravada toda. E tem monitoramento ambiental em todo o espaço da penitenciária. Tem ali scanner corporal, não tem ali uma arma e nenhum telefone celular dentro de um presídio. Aqueles que são recuperáveis estão em outro tipo de presídio, ali com galpões para poderem desenvolver as suas atividades, seja de mecânica, de marceneiro, de pedreiro, de corte, costura, enfim, o que desejarem. Mas, hoje, a segurança é questão de governabilidade no país. Isso que nós estamos assistindo hoje no mundo, o governo vir com essa tese de o que aconteceu ontem vai colocar em risco a soberania brasileira, essa conversa de quem realmente nunca tratou e nunca teve coragem de enfrentar o narcotráfico no país. Ou seja, esta é a grande verdade que nós temos assistindo, certo? Esse é o lado que nós sabemos que esta situação já deveria ter sido tomada há mais tempo pelo próprio governo e não criar uma situação extremamente desconfortável para nós, 215 milhões de brasileiros, assistindo essa situação. Agora, a tônica do governo toda vai ser focar, dizendo, olha, é a soberania. Que soberania tem 50 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do Estado do crime? Que soberania tem a Amazônia brasileira, que é comandada pelo narcotráfico também mexicano, venezuelano e colombiano? Que soberania brasileira tem um país onde realmente ele nunca cuidou das pessoas e se beneficiou de forma conivente em todos os seus processos eleitorais da participação de todas elas? Desde a época, gente, em que nós criamos a UDR e eles criaram o MST já era, aquela época já, financiado pelas Farc, tá certo? Que todos nós denunciávamos naquela época. Então isso é algo que vem se promulgando cada vez mais. Mas vocês podem ter certeza, eu vou encerrar para abrir para a pergunta, que neste momento eu tenho a convicção absoluta. Ah, mas Caiado, você agora na sua última pesquisa apareceu com 8%, mas os outros candidatos estão muito acima. Primeiro, eu não sou conhecido por 50% dos brasileiros. Segundo lugar, eu não sou homem teórico. O que eu falar aqui, Goiás é o primeiro lugar na educação, eu provo. Goiás é o primeiro lugar na alfabetização na idade certa, no ensino fundamental, eu provo. Goiás é o estado mais seguro do Brasil, por quê? Porque é o seguro mais barato que tem de carro. E ninguém nunca revogou a lei de mercado, muito menos a lei da gravidade. Então essas prevalecem em qualquer condição. Você quer medir onde é que é o seguro mais barato, está ali o lugar mais seguro que você tem no mundo. Ao mesmo tempo,
você tem a certeza absoluta que nós temos hoje um centro de excelência em inteligência artificial, que nós temos investido de forma pesada para que realmente possamos inovar cada vez mais. A inteligência artificial de combate ao crime, lá, desenvolvido em Goiás, é o mais sofisticado que existe hoje, já visto na capacidade de antecipar o crime e de poder criar um clima de segurança para as pessoas. Nunca teve um assalto a banco, nunca teve um novo cangaço, nunca houve um carro forte roubado, nunca houve um sequestro, nunca houve uma invasão de terra. Então, isso é para mostrar que este é o ambiente correto que as pessoas precisam. E o Atlas da Violência acabou de sair anteontem. Anteontem saiu o Atlas da Violência. Tem um Distrito Federal que está em primeiro lugar. O Distrito Federal é um quadradinho. Nos estados, o estado de Goiás é o menor percentual de homicídios no país. Então mostra que onde você tem a polícia, onde você tem valorizada, onde você tem o apoio, onde o governador assume o comando, você vê que a criminalidade não cresce. E isso aí você traz a governabilidade. A reforma tributária, eu quero dizer a Márcia que o que ela me encaminhou aqui agora é um setor que eu vou rever. Chegando à presidência, eu vou rever. Em relação ao problema da blusinha, é um governo que, há 3 anos atrás, implantou a taxa da blusinha. Quando ele fez a pesquisa agora e que precisava, ele cancelou a taxa da blusinha. Aí os empresários brasileiros me disseram, lá em São Paulo, eu fui ao encontro lá do pessoal varejista. Governador, a saída para nós, sabe qual é? Falei, não, nós estamos montando um e-commerce no Paraguai. Já foram para o Paraguai mais 240 empresas hoje. Um e-commerce lá, a blusinha chega por lá, manda daqui para lá e de lá ele entrega em casa no pacotinho de cada um. Outros que têm maior poder já estão indo para a China. Então vejam vocês a irresponsabilidade. Aqui foi colocado 6-1. Nós sabíamos muito bem que o resultado seria esse da votação, tá certo? Eu e o Rigoto temos experiência na vida parlamentar e sabemos que quando você coloca isto, o colega não tem tempo para debater o assunto e ele será duramente derrotado nas eleições, que não terá como se explicar de uma proposta como essa que lá é colocada, tá certo? Mas você pode saber que nós sabemos entender a diferença que existe, tá certo? Para se discutir uma reforma tributária que não seja o iluminado, que o Bernardo Api copiou o modelo indiano, que não tem nada a ver conosco. Eu fui à Índia para saber exatamente como é que está acontecendo lá, para poder debater o assunto aqui. Essa será revisada por nós. Reforma administrativa, só que tem uma diferença. Administrativa, revisão da tributária, a política, tá certo? A discussão do novo modelo tributário, do novo modelo previdenciário também. E a trabalhista, que nós aprovamos no governo Michel Temer e que foi totalmente deformado pelo Supremo Tribunal Federal, isso aí será revisto e eu não mandarei um projeto ao Congresso no mesmo dia. Eu mandarei todos eles prontos no primeiro dia 5 de janeiro, quando eu assumir a presidência da República. Então, minha gente, dizer a vocês que o meu compromisso com os goianos foi: o Caiado vai devolver o Goiás aos goianos. Eu fui eleito e reeleito no primeiro turno. Na minha segunda eleição, eu tive próximo a 52% dos votos válidos e ganhei no primeiro turno. Saí do estado de Goiás com 88% de aprovação. Ou seja, eu saí com os goianos reconhecendo, mesmo os que não votaram em mim, reconhecendo que o governo forneceu entrega. Então, fica aqui a pergunta. Ganhar do PT é possível? É. Mas, se não souber governar, ele volta de novo em 2030. Então, nós temos que fazer com que uma boa governança, a opção do PT em Goiás será daqui 100 anos. Pode ser que eles tenham. Até hoje eles não têm nem candidato a governador do estado lá, porque realmente lá o PT não cresce, porque o nosso governo foi de entregas e de resultados à população. Política social, educação, saúde, segurança pública, a transferência de serviços digitais para a sociedade goiana e, ao mesmo tempo, elevando o padrão de Goiás na área da inteligência artificial e também na exploração de minerais. Farei também uma visão no Brasil, uma política
de petróleo e uma política mineral para poder sentar à mesa de negociação no exterior e poder ter capacidade de negociar de igual para igual, não na dependência que o Brasil vive hoje. Então, muito obrigado a oportunidade que vocês me deram e quero abrir aqui para algumas perguntas. Aí talvez eu não entrei muito no processo da campanha eleitoral de 2026, mas pode ser que venha alguma pergunta e estou à disposição para responder a todos vocês. Agradecemos, presidente. Já? Agora sim está funcionando. Muito bem, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua fala, lúcida fala sobre o que nós enfrentamos aqui e para que nós não roubemos tempo, já que nós podemos conversar anteriormente, eu acho que é importante nós abrirmos realmente a fala para os inscritos que estão aqui. Eu quero começar, governador Caiado, chamando o Neco Argenta, por favor, para a sua pergunta ao governador Caiado, por favor. Bom dia, Bira. Caiado, prazer recebê-lo aqui, né? E sim, a gente vai ouvindo. Levanta, Neco, por gentileza. Tem que levantar, desculpa. Isso, obrigado. Não tenho esse hábito aí. Vamos lá. Mas um prazer recebê-lo e soa no nosso ouvido, né? Como música que o senhor tem falado aqui. E muito legal porque eu entendo que tudo é exemplo na vida, né? E não é só não é no discurso. Se 88% da população do Goiás, pós 8 anos, lhe aprovou, então demonstra que o seu discurso ele é coerente com a prática. Né? Então, muito legal e acho que nós esperamos. Falando um pouquinho do setor que nós atuamos diretamente, sobre combustível. Qual a sua visão da Petrobras? Ela tem que estar nas 3 cadeias, seja na exploração, seja no refino e também na distribuição. E, ao mesmo tempo, emendando essa mesma pergunta, como é a sua visão de todas as empresas que o Estado tem, falo brasileiro, por que é que o Estado está lá? E se a sua visão é também de uma linha de privatização em todas as outras áreas que o governo não deveria estar. O meu questionamento principal é Petrobras. Obrigado. Bom, muito obrigado. E quero dizer que, em relação a Petrobras, em relação a petróleo, eu tenho aí na sua mesa aí o maior craque nessa área, que foi um dos melhores diretores que a Petrobras já teve. Nós não podemos negar a evolução da Petrobras em pesquisa aí de petróleo do pré-sal. Isso aí em águas profundas, ninguém tem a tecnologia da Petrobras. Vamos também reconhecer. Eu jamais caminharei na tese de que você tenha que ter ausência completa do Estado. Não é por aí. Eu fui governador de Estado e sei muito bem que o empresário será nosso parceiro. O governo não tem condições de fazer que não seja abrindo o PPP cada vez maior espaço para o empresário, mas o empresário não vai investir porque não tem segurança jurídica, certo? Então ele precisa ter um presidente da República que transmita a ele. Agora, a Petrobras, ela não precisa também de impedir, por exemplo, que o gás chegue no meu estado. Ela tem que mostrar alternativas para o país, que eu preciso de insumos que saem do gás natural, que é a ureia e a amônia, e alternativa para as indústrias até com gás natural, para desenvolver o Brasil e ofertar uma outra alternativa de energia. Por exemplo, Goiás está aqui. Edmundo é o presidente dessa Associação Brasileira de Transporte Urbano. O primeiro momento nosso foi qual? Importar ônibus chinês com bateria. O segundo momento nosso qual foi? Nós investimos ali em etanol de segunda geração e acabamos chegando no biometano. Nós atiramos num lado, acertamos no outro. Hoje, todos os ônibus estão sendo importados, estão sendo hoje comprados, são motores hoje apropriados a biometano e que nós teremos a primeira grande frota no Brasil. A Petrobras, ela deve nos facilitar, ela deve transferir tecnologia para termos aí a condição de explorar cada vez mais as nossas riquezas. A faixa equatorial, eu vou explorá-la.
tá certo? E lá eu terei que entrar com a experiência da Petrobras. Poderemos fazer leilões também naquela região? Poderemos, mas nós não podemos desconhecer que ela não pode ter o monopólio que ela tem hoje de que todo aquele poço a ser explorado depende da vontade dela ou não de poder optar ou não por ele, travando todo esse desenvolvimento brasileiro por 20 anos, como ela tem feito desde da votação nossa no Congresso Nacional. Então, são essas modificações que nós teremos e faremos. Mas não é dizer assim, ó, você vai acabar com toda a estatal, você vai acabar com o Banco do Brasil, vai acabar com a Caixa Econômica, vai acabar com a Petrobras. Não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá certo? O equilíbrio, o meio termo, a credibilidade de um presidente da República, ele tem que ter muito cuidado. Ele não pode estar falando dentro ali de um curralzinho e depois dizer coisas que não vão acontecer. A credibilidade do presidente ela é muito importante e as medidas têm que ser tomadas gradualmente para o empresário se sentir confortável em avançar na área que é monopolizada por ela. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, muito obrigado. Temos um segundo inscrito, Cláudio Meneghel, presidente do Simplas. Por favor, Cláudio. Bom dia, governador. Boa tarde, Bira. Então, Cláudio Meneghel, presidente do Simplas, que é o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Nordeste Gaúcho. Temos sob nosso guarda-chuva cerca de 700 empresas na região e algo em torno de 30 mil funcionários. Candidato Caiado, o plástico ele está presente em 94% dos setores da economia brasileira. Ele vai da embalagem ao implante médico. Ele vai do automóvel ao avião. Mas ele é invisível, porque ele quase sempre é componente. Raras vezes ele é produto final. Mas assim como o diesel, quando a resina sobe, e sobe bastante, nos últimos meses nós dobramos o valor, tivemos aumentos de mais de 100%. O custo sobe em toda a cadeia. Hoje a petroquímica brasileira, operando a pleno, com o pé no fundo, ela consegue suprir em torno de 58% da demanda nacional das resinas. O restante precisa ser importado. E aí que aparece uma incoerência. Ao mesmo tempo que a produção nacional ela é insuficiente para atender o nosso mercado, o mercado das empresas transformadoras, estas mesmas empresas são oneradas com antidumping sobre resinas importadas. Esse antidumping hoje $200 a tonelada e estão falando de subir para $700 a tonelada. A minha pergunta fica, que política concreta, com prazos, o senhor propõe para ampliar a oferta doméstica e como o senhor avalia essa contradição entre proteção tarifária e realidade no abastecimento nacional do setor? Bom, eu quero aqui dividir com todos que estão presentes. Vocês não estão pensando que o Brasil está na condição de um cidadão que sofreu uma pequena lesão no menisco do joelho, né? Então, o próximo presidente da República, para encarar o país, ele vai receber um paciente que o trem passou por cima dele, polifraturado, sangrando por todos os poros, tá certo? Então, não adianta vir com essa tese que você tem varinha de condão que você vai resolver tudo, tá certo? Os gastos hoje não cabem no orçamento brasileiro. O Lula já gastou R$1 trilhão em 3 anos e meio. O quadro hoje ele é de uma gravidade ímpar, certo? Essa é a realidade.
com mais essas falsas bondades que ele está ofertando ao cidadão brasileiro, ele ainda vai levar o país a ter um período muito difícil para superá-los. O que eu acredito é no engajamento dos empresários, a um presidente da República que tem autoridade moral e que vai dizer a vocês que eu não vou enfiar a mão no bolso de vocês, que vocês já pagam 34% hoje só de imposto, que vocês já têm um custo Brasil de 23%, certo? Que vocês hoje não são competitivos, a não ser com venda de commodities, é que, se vocês me derem um prazo, eu garanto que eu baixo 1% nesse percentual da dívida PIB. Este é o compromisso que eu quero fazer com vocês. A partir daí, eu tenho que buscar abrir o mercado para que a gente possa distribuir riquezas. Então, eu não fatiaria um fato específico, como o senhor me perguntou, mas, consequentemente, ele vai ser beneficiado diante daquilo que a iniciativa privada vai entrar em parceria com o governo. Eu não governei com o dinheiro do Estado, porque o Estado estava quebrado, o Estado não tem dinheiro. Bloqueado no Tesouro Nacional, devendo folha de pagamento, sem direito a empréstimo. Como é que eu entreguei um Estado com 9 bilhões e 800 milhões em caixa, fazendo 9 hospitais regionais, tendo a melhor segurança, tendo a melhor educação do Brasil, investindo 17 bilhões na segurança, 8 bilhões e meio na educação, dando condições para que os programas sociais fossem emancipatórios com 3 bilhões de reais? Porque eu acredito no país e na gestão. No momento que você passa a ter responsabilidade com a gestão, vocês vão ver que o país recupera no processo. Está aí meu Estado, que era totalmente colapsado. E hoje é um Estado equilibrado do ponto de vista fiscal, com apenas 7 anos de governo. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, um presidente, a ele entrar num detalhe menor, como eu falo a você, por exemplo, você tem um politraumatizado. Ô governador, doutor, o senhor me garante que eu não vou ficar nem mancando da perna? Calma lá, calma, eu não posso te prometer que você não vai ficar nem com um déficitzinho na perna, não dou conta. Por mais que eu reconstitua, tem um tempo de adaptação, tem um tempo de recuperação. O Brasil, as pessoas muitas vezes estão distantes da realidade, o caos que está aí diante a parte fiscal do país. É uma realidade, tem que ser encarada. Essa realidade, ela vai ter que ser repassada para todos os brasileiros. Se você não tiver um presidente que tenha coragem de cortar na carne, de fazer uma reforma administrativa dura. Quando eu assumi o governo, eu chamei os presidentes dos poderes, que recebem do duodécimo, e cortei 25% do duodécimo de cada poder. 25%. Do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Cortei 25%. Cortei na carne no Estado. Então, essas medidas que elas precisam de ter um tempo, como, por exemplo, aqui agora, o investimento em ferrovia. Cheguei em Chapecó, investimento em ferrovia, pelo amor de Deus. Cheguei em Guaxupé, maior cooperativa de café arábica, ferrovia, para transporte para o porto. Aqui precisa de um porto aqui, porque o Porto Sul, precisamos de um porto na região norte, que é a maior demanda de vocês. Precisa de investir no aeroporto, precisa de uma ferrovia. Então, eu quero dizer a vocês que os 3 anos do meu governo, 2 anos e meio, foram de duras contenções. O ano passado, eu investi 7 bilhões e meio em infraestrutura. Ou seja, investi 15,3% do orçamento em infraestrutura. O Brasil hoje investe 0,5% em infraestrutura. Então, essa é a realidade do orçamento do Brasil. Com 34% na mão no bolso do brasileiro,
A situação hoje do Brasil é essa que está aí. Então, eu acredito na potencialidade do país. Eu acredito no investimento que virá também de fora, não na agiotagem, mas ele virá de fora para investir no Brasil com o que nós temos hoje de energia renovável, de condições hoje de minerais críticos no país, tá certo? E, ao mesmo tempo, na produção alimentar. Esses três fatores basilares, ele vai fazer com que o investimento no Brasil seja enorme. Muito bem, muito obrigado. Matheus Corradi, nosso diretor, por favor, aniversariante da semana. Por favor, Matheus, sua pergunta. Alô. Mira, obrigado. Caiado, bem-vindo. Sou da Florence. Temos uma operação linda lá em Goiânia, no setor marista. Acredito que o senhor conheça bem. E fiquei te escutando, ia pedir sobre exportação, depois mudei, ia pedir sobre segurança pública e mudei de novo. Num país que até o passado é incerto, como é que o senhor vê o equilíbrio entre os poderes, especialmente o judiciário, e que segurança que a gente pode ter o empresário para continuar investindo nesse país e não ir lá para o Paraguai investir porque as condições estão melhores? Esse é um desafio que não tem aí uma forma de dizer a você. Essa pergunta sua é hoje a dúvida na cabeça de todos os brasileiros. É impressionante como os poderes perderam credibilidade no país. As pessoas já não acreditam mais. Impressionante. Esse desencanto bateu em todo lugar. Se você for daqui, tá certo, no Amapá, você vai escutar a mesma coisa que você está dizendo aí hoje. Governador, mas o senhor está falando, mas como é que o senhor vai fazer? Mas, governador, não tem jeito. Ronaldo, não tem jeito, cara. Isso aí não tem como mais. O Supremo já se apoderou das decisões. O Congresso já se apoderou das emendas impositivas e do discricionário. O presidente hoje é figurativo. Então, isso aí talvez seja... Talvez não. É o fato que mais hoje impacta a cabeça do cidadão hoje em saber como é que ele vai investir hoje, como é que ele vai viver hoje. Mas eu vou fazer uma confecção há 3 anos atrás. Aí, quando chega hoje, ele vai tirar a taxa da blusinha e aí tem uma competição desleal e quebrou com a pequena confecção dele ali dentro. Aí o empresário quebrou, mas vai quebrar o ICMS do Estado, vai quebrar o ISS da Prefeitura, vai ter o reflexo aqui. É uma falsa impressão que a pessoa ganhou alguma coisa. Então, quer dizer, como você vai governar o país? Ora, eu venho de 40 anos de vida pública. Eu posso falar aqui com toda tranquilidade. Procure aí onde for. Você já me viram envolvido em alguma negociata, em alguma bandalheira, em algum enriquecimento ilícito, em alguma propina, em 40 anos de vida pública? Vocês nunca me viram, nunca na minha vida existiu nada que pudesse atingir a minha honra, o meu patrimônio, a maneira como eu vivo, o que eu tenho, tá certo? Então, isso dá ao presidente da República autoridade moral. Veja bem, junto com a autoridade moral, ele tem uma eleição presidencialista do presidencialismo no Brasil, que é o sistema político, que não existe hoje. Hoje você tem uma desordem institucional. Hoje você não sabe quem manda. Mas eu assumindo, você pode saber, meu amigo, que eu, Caiado, a hora que bota a mão, aí não é 1 milímetro da minha prerrogativa no mão dela. Aí você está enganado. Aí o Supremo tem os poderes dele, mas não pode revogar o que o eleitor votou e aprovou como plano de governo. Não pode. Isso aí não. Isso aí, eu, na presidência da República, eu vou poder reunir os empresários do Brasil e dizer para eles, vocês podem investir porque eu garanto
Eu, presidente da República, vou garantir a segurança jurídica que você assinou o contrato e que você tem essa garantia do presidente da República. Eu vou dizer a você, tá certo? Aqui dentro, tá bom? Aqui dentro, que não vai correr risco de uma empresa aqui de celulose amanhã poder ir para outro país, porque tem uma pessoa, uma só, bloqueando um investimento de 27 bilhões no Rio Grande do Sul. Não terá isso no governo. Isso não vai existir. Esta é algo que o brasileiro hoje não admite mais. Você, como governador e presidente, você tem 4 anos de mandato. Essas pessoas aí têm aposentadoria com 75 anos. Eles não querem contribuir. Eles querem atrapalhar uma gestão de um governo que eles não são simpatizantes. E eles não têm direito a fazer isso. Entendeu? E para isso você tem que ter a figura da presidência da República que assume a responsabilidade. Tem uma Ferrogrão lá no Mato Grosso que está lá debaixo de uma decisão 20 anos. Não sai do lugar a ferrovia, como tantas outras. Na hora que eu chegar, eu falar, o projeto é esse, então vai tocar o projeto. Ah, mas vai tocar o projeto. Você pode ter certeza, meu amigo, que o Brasil, o povo brasileiro, não tolera mais o que o senhor acabou de colocar. Não tolera mais, não tem governo, não tem nada, não tem uma obra para ser realizada. Eu peguei mais de 40 colégios sem funcionar no meu estado. Eu peguei hospitais que estavam em construção em 20 anos. Você sabe em quanto tempo eu construí o hospital mais sofisticado em câncer infantil em Goiás? 25 meses eu construí um hospital. Enfrentei Tribunal de Contas, enfrentei Ministério Público e construí o hospital. Acabou. Bote quem você quiser lá para fiscalizar. Agora, para a obra não vai não. Bota todo mundo lá dentro. Vê se está gastando R$1 aqui de forma desonesta. Aí você vai lá fazer. Agora, como é que fica um prefeito aqui, na cidade aqui, pressionado pelo Ministério Público? Como é que ele fica? Quantos processos nas costas dele se ele fizer isso que eu fiz? Hein? Se ele fizer isso que eu fiz. Por que governador nenhum tem coragem de enfrentar o narcotráfico? Porque vai sair do governo depois amanhã e falar, vou botar minha família em risco amanhã, porque quem manda no Brasil são os criminosos. Ah, eu não vou fazer essa obra aqui na minha cidade, porque senão amanhã eu vou ser processado, vai destruir todo o meu patrimônio por uma obra que eu queria ajudar a prefeitura. O Brasil não tolera mais viver desse jeito. Vocês podem saber de uma coisa só. Eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso que eu implantei dentro de Goiás. Eu fiz dentro de Goiás. Ah, porque aqui não pode ter rodovia com projeto executivo. Pergunta lá em Goiás se tem ou não tem. Botei para fazer e fiz. E estou fazendo. O PT nacional entrou contra mim. Nacional, no Supremo. Eu enfrentei eles e estou lá com a rodovia fazendo. Porque se você for buscar um projeto, você aprovar ele com a empresa mergulhando no preço, você demora 4 anos e a empresa não sai. E a obra não sai. Projeto executivo, pode começar a fazer. Acabou. Vai tocando a rodovia, fiscalização direta lá dentro, saber se está corretamente aplicado e a rodovia está funcionando. Você vai fazer uma duplicação da rodovia federal quando no Brasil? Que empresário que vai ganhar uma licitação dessa se ele depois não tem a recuperação das alterações até de inflação, de taxa de juros e tudo isso? Como é que ele vai ter a capacidade de continuar nessa obra dele? As obras param e fica aquele esqueleto lá para você poder continuar no seu governo. Então, ou você tem coragem de assumir o Brasil e dar uma virada na gestão do país, com seriedade, você chamando todos à responsabilidade, porque não é possível que um cidadão sozinho, um juiz federal aqui, do Ministério Público, possa tirar do Rio Grande 27 bilhões de reais de investimento. Não tem cabimento uma coisa dessa. Isso não é lógico. Não tem. Eu não posso explorar a faixa equatorial. Não, mas está lá a Guiana explorando, com empresa francesa e inglesa explorando lá dentro. Ele está pegando dinheiro.
Ah, não pode explorar petróleo. Os americanos estão explorando dentro do Alasca, que é patrimônio da humanidade. Certo? Os europeus estão reativando usinas nucleares. E de repente vem pousar daquilo que nós sabemos preservar, que é o meio ambiente. Eu sou referência em meio ambiente. Sou o único estado que paga por serviço ambiental. Aquilo que o cidadão não quiser desmatar, eu pago ele R$600 por mês, por ano, por hectare. Pronto. Desde que você esteja cumprindo o Código Florestal, você tem direito. Mas se não está cumprindo o Código Florestal, tem o combate ao desmatamento ilegal. Então, quer dizer, você tem regras no país. O que você não pode é, de repente, você impedir o crescimento do seu município, do seu estado. E outra coisa mais, eu vou propor uma mudança na Constituição brasileira. Eu vou governar com os governadores. Eu sofri muito, certo? Eu sofri muito. Então eu vou alterar a Constituição. Esse negócio de falar mais Brasil e menos Brasília, você já ouviu de todo mundo. Eu vou mudar a Constituição brasileira, vou dar autonomia aos estados, para que os estados possam implantar as suas políticas de acordo com a sua condição tributária e de desenvolvimento, também na área de segurança. Vou fazer um governo em parceria com os presidentes. Não vou achar que de Brasília vai governar o país. Eu vou governar com os 26 governadores dos estados e do Distrito Federal. Assim que eu vou governar. Vou propor uma mudança substantiva e vou considerar o Brasil como sendo um país constituído por entes federados. Não um país onde um governador e um prefeito aqui de Caxias do Sul tem que ir lá num comitê central em Brasília para saber se o ISS dele vai chegar aqui de jeito certo, tá bom? Eu fui na Índia ver. Até hoje eles não deram conta de equilibrar isso, já tem 7 anos. Imagina ele que tem o ISS na mão dele hoje aqui, amanhã não, ele tem que saber, porque isso aqui já foi direto pro tal de split payment, que separa tudo e aí de lá tem uma data center tão sofisticado que vai mandar para cada estado e para cada município aquilo que é do município. Ou você é governador, prefeito, ou você é CEO do governo federal. São revisões que nós faremos no Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Do jeito que o Brasil está, o Brasil não cresce. Ou eu dou liberdade para cada estado, ou senão o Brasil não vai crescer se o comando central prevalecer em Brasília. A disputa salutar. O Rio Grande do Sul vai disputar com os outros estados vão disputar com o Rio Grande do Sul. Essa é a vida como ela é, tá certo? É assim que se desenvolve um país. Não é querendo achar que tem paternalismo em Brasília e que ele vai sustentar e controlar o crescimento de um país, tutelando, tá certo? Umas regras, sem dar a capacidade de desenvolvimento para o potencial daquela região. Essa região montanhosa aqui cresceu. Como? Empresários que vieram para cá. E se nós der mais liberdade aqui para vocês hoje? Vocês não vão crescer mais? Vocês não têm condições de desenvolver mais? O governo federal dando apoio? Hoje o prefeito aqui sabe. Quanto é que se aplica hoje em saúde? 25% para mais, tá certo? O governo federal arcava com 60%, nós, Estado e Prefeitura, 40%. Hoje ele está com 40%, Estado e município com 60%, saúde, tudo em cima de nós, hoje em dia. Tá certo? Educação, paga por cada refeição de aluno, ele deve estar pagando hoje aqui para você menos de R$1. 70 centavos para você dar alimentação para as crianças aqui hoje, aqui do Estado. Ela custa para você no mínimo R$3, R$4 por refeição por dia. Tá certo? Essa é a realidade que o governo está. Concentra o dinheiro todo, essas bandalheiras todas do Banco Master, bandalheira de roubar de aposentado, bandalheira de corrupção por todo lado. Aí é que acontece, o país não acredita. Na hora que você trata com o governo com seriedade, você desenvolve. Muito bem. Muito obrigado, governador Caiado. Pelo adiantado da hora, nós temos que encerrar a nossa RA. Quero lhe agradecer imensamente pelas suas palavras. São músicas para os nossos ouvidos. Tá? E desejamos sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo dia 8. Obrigado. Muito obrigado, Bira. Muito agradecido. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O
atualizou, o banho arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp.
Cuidar da saúde é uma decisão estratégica e empresas de alta performance sabem disso. Por isso, a Unimed tem um programa completo e diferenciado de check-up executivo, voltado para uma avaliação ampla das condições de saúde da sua equipe. Um programa que integra protocolos customizados com consultas, exames, testes funcionais, definidos a partir do perfil de cada paciente, com base em parâmetros clínicos internacionais. Com uma abordagem multidisciplinar, o diagnóstico vai além dos indicadores clínicos. O resultado é um relatório completo com orientações, identificação de riscos e direcionamento para decisões mais seguras. E tudo isso acontece no Centro de Medicina Integrada UNIC, um espaço exclusivo criado para oferecer uma experiência premium em cada detalhe, com acesso facilitado, atendimento individualizado e total privacidade, ambientes planejados para garantir conforto, organização e fluidez durante toda a jornada. Em poucas horas, todos os exames e avaliações são realizados de forma integrada com agilidade, precisão e acompanhamento especializado. E para quem precisa manter a produtividade em meio a uma rotina intensa, um espaço preparado para seguir conectado. Um benefício que valoriza a saúde de sua equipe estratégica, reduz riscos e fortalece a performance da sua empresa. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas.